Pessoal, a segunda dica poderosa para que você leve num processo de entrevistas junto ao seu entrevistador, que é realmente um diferencial competitivo, eu tenho certeza disso, é você saber, você conhecer como otimizar os investimentos, né? Eu já disse a você, para que uma empresa possa atingir a sua meta principal, que é maximizar a lucratividade no presente e no futuro, ela tem 3 fatores críticos de sucesso. O primeiro é o ganho, o segundo é você saber como otimizar investimento. Investimento é todo o dinheiro amarrado ao sistema, refere-se a equipamento, dispositivos, construções, etc., que o sistema possui, bem como o inventário que ela tem na forma de matéria-prima, de material em processo e de produto acabado. Então, como que você pode otimizar isso, pessoal? Eu vou te ensinar daqui a pouco, mas a grande maioria das empresas tem essa dificuldade e faz com que você tenha excesso de consumo de matéria-prima, tenha excesso de material em processo, tenha excesso de produto acabado, não convertendo em vendas. Quando você aumenta a quantidade de material, de work in process ou de finished goods, que é de produto acabado, sem obter em contrapartida as vendas, existe um desequilíbrio no fluxo de caixa. Existe muito mais dinheiro saindo do sistema, saindo da organização do que entrando. Então existe um desbalanceamento, fazendo com que muitas vezes a empresa tenha que buscar recurso em banco, que é perigosíssimo. Então, pessoal, a gente precisa realmente aprender a evitar aí excessos de estoque, tá? E eu vou te dar uma dica para que você entenda como fazer isso, principalmente do ponto de vista operacional, né? Então, essa é uma preocupação grande, né? Como você pode otimizar investimento, que é o fator crítico do sucesso número 2, que leva à meta principal, que é a segunda dica poderosa que eu vou te dar hoje. Imagine então, pessoal, que você tem uma linha de produção com 5 operações, né? A primeira com 35 peças por hora, a segunda com 32, a terceira com 28, a quarta com 40 e a quinta com 30. O que acontece quando geralmente eu tenho um sistema desbalanceado como esse, e é muito ter processos desbalanceados como esse? Perceba que na primeira hora de produção, pessoal, existe um work in process aqui de 3 peças, né? 35 menos 32. Se toda vez que acabar as peças da operação 1 eu busco uma nova ordem de produção, a cada hora de produção vai acumular 3 peças entre a operação 1 e a operação 2, porque a operação 1 tem 35 de capacidade produtiva em média e a 2 tem 32. E vai ter um acúmulo aqui, pessoal, de 4 peças a cada hora entre a operação 2 e a operação 3. Por quê? Porque a 2 tem 32 peças por hora de capacidade, a 3 somente 28. Sendo que no final das contas, na primeira hora vai sair o quê? Se tudo correr bem, 28 peças por hora. Perceba o que vai acontecer na segunda hora, pessoal. Já dobrou. Eu já tenho 6 peças entre 1 e 2 e 8 peças entre as etapas 2 e 3. E saíram 56 peças. E perceba o que acontece se eu não tomar cuidado, se eu não gerir muito bem esse fluxo ao longo de um turno de trabalho, 8 horas. Eu vou ter no final das contas, né, no final do meu turno, 24 peças acumuladas de work in process ou peças em processo entre etapas 1 e 2 e 32 peças acumuladas entre etapas 2 e 3, gerando no final das contas 224 peças. Perceba que quando eu não tomo cuidado, quando eu viso maximizar o desempenho local da operação 1, local da operação 2, local da operação 3, eu faço com que o meu sistema gere um acúmulo de inventário muito grande ao longo dos turnos, ao longo dos dias, ao longo do ano. Isso é muito prejudicial, porque a quantidade final que uma linha produz é a capacidade dos seus gargalos. E se eu não tomar cuidado em relação a esse crescimento de matéria-prima, eu não só aumento o meu custo com matéria-prima, mas também todos os suprimentos embarcados junto com essas peças. Então, aqui é uma dica fundamental para que você possa otimizar investimento. E como você faz isso? A partir do momento que você tem essa ideia, você tem esse mindset em relação ao que causa essa busca de eficiência local e não da global, você tem que agir da seguinte forma, pessoal.
aqui está os 5 passos da teoria das restrições novamente, né? O primeiro, eu identifiquei o gargalo, que é a operação número 3. Depois eu vou explorar, eu vou tirar mais dele. Como que, em média, geralmente eu tenho 28, mas será que a minha capacidade é 28, é 30? Ou se for realmente a minha capacidade planejada é 28, será que eu estou tirando 28 em média, não estou tirando 25, 24? Né? É explorar o máximo possível a capacidade total dessa operação. Mas, principalmente no caso da segunda dica, que é otimizar o investimento, é trabalhar em relação à sincronização do sistema ao ritmo da restrição. Ou seja, eu tenho que sincronizar operações não gargalo, operações que têm uma capacidade produtiva maior, no ritmo da operação gargalo, no ritmo da operação restrição. É aí que eu começo a botar em prática a sincronização, que é o terceiro passo da teoria das restrições, né? E como que eu consigo sincronizar todo o resto, como que eu consigo subordinar todo o resto das operações não gargalo ao ritmo da restrição? Eu faço da seguinte forma, pessoal. Eu começo a parar em alguns momentos, estrategicamente, operações de maior capacidade produtiva, né? Inclusive alocando a mão de obra para ajudar na restrição. Então, paro a etapa número 2, depois eu vou parando a etapa número 1 e, consequentemente, eu vou abaixando aquela quantidade de work in process de 32 que eu tinha e vou para 8, né? E aí eu deixo uma quantidade estratégica, eu não preciso abaixar tanto, mas eu deixo uma quantidade estratégica para manter abastecido sempre a etapa número 3, porque eu corro o risco de, em algum momento, a operação 1, a operação 2 ter variações e fazer com que realmente possa faltar peças. Então, eu não zero, mas eu abaixo significativamente, deixando estrategicamente um inventário na frente da minha restrição, mas sob controle. Isso é a etapa número 3. Isso significa sincronizar. E quando eu faço isso, pessoal, eu abaixo significativamente a quantidade de work in process, a quantidade de peças em processo. Se eu faço isso, eu reduzo o consumo de matéria-prima, eu reduzo o consumo, a compra de suprimentos, e eu faço com que a empresa tenha um melhor fluxo de caixa. Eu tenho uma quantidade de dinheiro que entra no sistema através das vendas e uma quantidade de dinheiro que sai do sistema através do pagamento de fornecedores de forma equilibrada. É ao contrário quando eu não faço esse sincronismo. Então tá aqui, pessoal, a segunda dica poderosa de como você pode otimizar os investimentos, maximizando aí a lucratividade da sua empresa.